Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Power Apps e como que a gente consegue construir uma pesquisa estilo Microsoft Forms aqui dentro do Power Apps. E qual que é a vantagem, né, da gente criar uma pesquisa aqui dentro do Power Apps? Você tem muito mais personalizações que você pode fazer, né? Então se você quiser modificar alguma coisa que lá no Microsoft Forms você não consegue, aqui dentro do Power Apps você consegue fazer tudo aquilo que você imagina que uma pesquisa deva ter. Então, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para vocês, já deixe aqui a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixe aqui também o seu like. Outros dois avisos para vocês. Aqui embaixo eu tenho dois links muito importantes para vocês. O primeiro link é sobre o nosso canal lá do Telegram, onde a gente vai postar o modelo desse aplicativo que a gente vai criar aqui hoje. E também sobre o treinamento Power Apps na prática. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos dar início aqui então à criação da nossa solução. Pode ser que esse vídeo fique um pouco grande, mas eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então a primeira coisa, eu estou com duas telas abertas aqui no meu computador. A primeira tela é do Power Apps, logicamente, que é onde a gente vai criar a nossa solução. E eu tenho aqui no meu site de teste no SharePoint uma lista, a qual eu já criei, tá? Com 4 colunas simples para a gente adicionar aqui algumas informações da pesquisa que a gente vai colocar lá no Power Apps. O exemplo aqui, pessoal, que eu vou entregar aqui para vocês hoje é o seguinte. Vamos supor que eu sou de uma equipe de projetos e eu quero fazer uma pesquisa com os meus clientes internos da empresa para saber como que está a minha nota média, né? Para a gente ver onde a gente tem que melhorar. É claro que eu vou fazer um exemplo muito resumido aqui para a gente não perder muito tempo, mas é claro também que você pode pegar os exemplos que a gente vai criar aqui hoje e criar várias outras perguntas que você acha pertinente aí para o seu dia a dia, tá bom? Então eu criei aqui 4 colunas, na verdade 3, né? Porque essa coluna title aqui vai ser a coluna aonde a gente vai colocar o nosso nome, tá? O nome da pessoa que está respondendo essa pesquisa. Essa segunda coluna aqui, pessoal, eu coloquei equipe e só para mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui 5 opções de equipe, então a pessoa quando começar a responder essa pergunta, ela vai responder de qual equipe você pertence, né? Então a gente vai escolher uma equipe aqui, a gente vai dar uma nota para a equipe de projetos, né? No caso eu estou fazendo essa pesquisa com os meus clientes internos, e aí eu pergunto para eles qual é a nota que você dá para a nossa equipe, né? Então a gente vai dar uma nota para essa equipe de projetos e também deixar um campo lá de comentário caso a pessoa queira deixar alguma sugestão ou alguma crítica, então a gente vai ter esse campo de texto lá no Power Apps também. Então, nossa fonte de dados já está aqui, uma lista no SharePoint, e agora a gente vai passar para a parte do Power Apps. Então, vou aqui para o Power Apps e vou criar um aplicativo em branco. Vou selecionar essa opção aqui, ó, aplicativo de tela em branco. Vou clicar em criar, vou dar um nome aqui para o meu aplicativo. Nome do meu aplicativo, pessoal, pesquisa no Power Apps, e vou selecionar um modelo aqui de telefone, tá? E você fique à vontade caso você queira criar uma pesquisa também no formato de tablet. Beleza, pessoal? Nossas telas aqui, nossa primeira tela já está criada aqui, né? Que é a tela padrão. E nessa primeira tela aqui, pessoal, a gente vai colocar uma mensagem, né? Aquela tela inicial do aplicativo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um preenchimento, pessoal, essa cor azul, e agora eu vou começar a adicionar aqui alguns elementos que vão compor aqui a nossa tela inicial. Então eu vou inserir aqui um texto, vou colocar um rótulo de texto, vou centralizar esse texto aqui e colocar o tamanho da fonte aqui de 30. E aqui na fonte, pessoal, vou colocar, eu gosto muito da fonte que se chama Lato. Então vou selecionar aqui a fonte Lato. No texto aqui, pessoal, vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar olá, e aqui eu tenho uma função que se chama user, tá? Ponto, e aqui eu posso colocar o full name, né? Ou o nome completo desse user. Então vou selecionar essa propriedade aqui. No caso aqui vai selecionar o meu nome, tá? Então eu vou colocar aqui olá, espaço, full name. E aqui agora eu vou colocar mais um e-comercial para a gente concatenar um outro texto. Vou colocar aqui um ponto de exclamação. Coloquei o seguinte, pessoal. Olá, user.fullname, que é o nome da pessoa que está entrando aqui no aplicativo. Clique em iniciar pesquisa para começar, tá? Então, aqui nessa mensagem, pessoal, vou selecionar aqui para colocar em semi-negrito. Vou colocar aqui, centralizar
essa mensagem. Claro, novamente falando para vocês, pessoal, vocês podem incrementar muito mais aqui, eu estou fazendo muito resumido, tá? E agora eu vou colocar aqui agora um botão para a gente iniciar a pesquisa. Nesse botão aqui, pessoal, eu vou colocar aqui o raio da borda dele 50, para deixar ele nesse formato mais arredondado aqui. Vou colocar a fonte desse botão aqui, Lato, que é a fonte que eu estou usando. E aqui eu vou colocar a cor dele, esse verdinho aqui. No texto aqui, pessoal, eu vou colocar iniciar pesquisa. Então, a primeira tela do nosso aplicativo está criada e agora a gente vai para a criação da próxima tela. E agora as próximas 3 telas, pessoal, vão compor aí as nossas perguntas. Lembrando vocês que a primeira pergunta vai ser para a gente escolher a equipe. A segunda tela vai ser destinada a gente colocar uma pergunta para a pessoa inserir a nota da equipe de projetos. E a terceira tela vai ser para a gente inserir um comentário. Então, vou colocar aqui a nossa outra tela, vou clicar em nova tela. Então, beleza, pessoal. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser alguns elementos básicos que a gente vai ter em todas as telas das perguntas, tá? Então, vou colocar aqui uma forma. Vou selecionar aqui forma, nesse retângulo. Vou inserir aqui, tá? Agora eu vou colocar um texto aqui, vou colocar um rótulo de texto. Vou centralizar aqui, vou colocar aqui o número 30. Selecionar a fonte que se chama Lato, vou colocar aqui em semi-negrito. E vou escrever o texto aqui, pergunta 1. Vou colocar ela aqui em cima no nosso aplicativo, tudo centralizadinho, e vou colocar a cor dessa fonte de branco, para ficar um contraste legal. Beleza, primeira coisa que a gente já fez aqui, agora a gente vai criar os botões, né, para a gente passar de tela. Então, na pergunta 1 eu quero passar para a pergunta 2, depois para a pergunta 3. Então, vou colocar aqui um botão. Vou fazer melhor, vou copiar aquele botão que eu tinha lá na minha primeira tela. Então, vou clicar aqui nesse botão, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui para a minha tela número 2 e vou clicar aqui em colar, né? Fazer um colar aqui. Vou colocar esse botão bem aqui e no texto eu vou colocar próximo. Beleza, vou diminuir aqui o tamanho desse botão, porque nas próximas telas a gente vai ter que ajustar os tamanhos dele aqui, certo? Agora, pessoal, eu vou colocar algo bem interessante aqui, que vai dar uma incrementada na interface aqui do seu aplicativo. Vai ser novamente aqui um retângulo, então eu vou colocar aqui para a gente adicionar e vou clicar aqui na forma de retângulo. Aqui eu vou dar um zoom no nosso aplicativo e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou arrastar esse retângulo aqui até o final, tá? E vou colocar a cor dele aqui de um verde bem clarinho. Então, vou colocar aqui esse verde mais claro, tá? E vou medir aqui agora, pessoal, o tamanho da largura desse retângulo. E eu vejo aqui que ele tem 640 pixels de largura. Se eu fizer o seguinte, vou colocar aqui na calculadora, 640 por 3... eu vou ter aqui 214, eu vou colocar aqui 214 pixels. Por que eu quero dividir por 3, pessoal? Porque em cada pergunta eu quero ter um retângulo desse aqui indicando qual é o tamanho da minha pesquisa. Então eu vou fazer o seguinte, na largura eu vou colocar aqui 214, vocês vão entender quando a gente passar para as próximas telas aqui do nosso aplicativo. Então na próxima tela eu vou colocar aqui um retângulozinho verde mais escuro, indicando que eu já respondi a pergunta anterior e que agora eu estou em outra pergunta, tá? Então isso aqui dá uma incrementada na nossa interface. Agora, pessoal, a gente pode criar as outras telas aqui para depois, para a gente finalizar, a gente colocar as labels aqui, né? A pergunta efetivamente, depois colocar os controles de inserção de informações que a gente vai depois, né, coletar essas informações e colocar na nossa base de dados. Então, vou fazer o seguinte, vou vir aqui na nossa árvore de elementos e vou duplicar essa tela aqui. Duplicar tela, tá? Vou duplicar mais uma vez. Beleza. Então, eu tenho aqui, ao invés de screen 2, underline 1, eu vou colocar screen 3. E aqui eu vou colocar screen 4. Beleza.
Agora, pessoal, aqui na tela número 3, né, onde a gente vai colocar a nossa segunda pergunta, eu vou colocar aqui pergunta 2, certo? Aqui na tela número 4, eu vou colocar aqui pergunta 3, beleza? E agora, pessoal, olha só a questão desse retângulo verde aqui. Aqui nessa segunda pergunta, né, eu vou copiar esse retângulo, vou colocar esse retângulozinho verde mais claro aqui na frente. E esse aqui que estava mais claro antes, eu vou colocar ele verdinho agora, tá? Olha só o efeito, né, que a gente tem aqui quando a gente vai mudar de tela. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou fazer mais uma, né, para a gente finalizar. Só ajustar o tamanho desses retângulos e nesses dois aqui eu vou colocar a cor mais verde, né? Então, olha só o efeito que a gente vai ter aqui, pessoal. Eu vou ter aqui, olha só, pergunta número 1, pergunta número 2 e pergunta número 3, tá? Então, a gente tem esse efeito. Agora, pessoal, nessa primeira pergunta, eu não tenho, né, um botão aqui de voltar, né? Eu só tenho a opção de ir para a próxima tela, né? Porque se eu voltar, eu vou voltar para a tela inicial e eu não quero voltar para essa tela inicial. Então aqui eu vou criar um outro botão, vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, vou colocar aqui e aqui, pessoal, ao invés de próximo, vou colocar voltar. Vou mudar a cor desse botão aqui, vou colocar um amarelo, um laranja. Acho que é mais fácil da gente entender. Eu vou copiar esse botão aqui também e colocar lá na última pergunta. Beleza, pessoal, coloquei aqui agora, então o que eu já tenho montado, né? Tenho a minha primeira tela inicial, tenho a pergunta número 1, pergunta número 2 e pergunta número 3. Aqui, pessoal, esse último botão aqui, ao invés de ser próximo, eu vou colocar concluir, tá? Porque aqui eu vou estar finalizando a minha pesquisa. Agora sim, vamos, na verdade, antes da gente colocar as perguntas, vamos só criar mais uma tela. Então, vou clicar aqui e colocar essa tela de êxito aqui, pessoal, onde a gente vai fazer o seguinte: ao invés desse texto aqui, isso foi concluído com êxito, eu vou colocar pesquisa concluída. Então aqui, pessoal, a gente pode novamente colocar aqui outra fonte, a gente pode aumentar aqui o tamanho dessa fonte também e simplesmente vou colocar essa tela aqui somente para a gente ter concluído essa pesquisa. Tela de pesquisa concluída já criada aqui. Agora, pessoal, depois que a gente já tem todas as telas, a gente vai fazer o que? Nós vamos inserir as labels, né? Os rótulos de texto, e depois vamos inserir também os controles de inserção de informações para a gente gravar na nossa base de dados. Então agora aqui, na pergunta número 1, vamos colocar aqui um rótulo de texto, tá? E vamos colocar o seguinte, né? Vamos primeiramente colocar na fonte que a gente já escolheu aqui, que é a Lato. Vou colocar aqui também o tamanho número 26. Vou colocar aqui o número 30 para ficar mais visível para a gente ainda. E a primeira pergunta, qual que é, né? Qual equipe você pertence? Então vou colocar aqui. Então tá aqui, pessoal, primeira pergunta inserida, tá? Qual equipe você pertence? Agora eu vou copiar essa label aqui, esse rótulo de texto, vou para a segunda pergunta. Vou colar aqui. E qual é a segunda pergunta, né? Qual é a nota da equipe de projetos? Então, vou colocar aqui no meu texto. Pergunta número 2 está aqui, pessoal. Qual a nota você dá para a equipe de projetos? Mais uma vez, vou copiar essa label. Vou para a tela da pergunta número 3. E vou colocar o seguinte. Você tem algum comentário a fazer? Ou vou colocar o seguinte. Deixe aqui seu comentário, caso você tenha, né, alguma sugestão. Então eu coloquei aqui, deixe aqui alguma sugestão ou comentário. Então agora eu tenho todas as telas, né, com as perguntas já feitas. Agora basta a gente colocar aqui os nossos controles de inserção de informações. Então aqui primeiramente, pessoal, eu vou colocar aqui qual equipe você pertence. Aqui no caso eu vou colocar, né, uma entrada no qual eu vou colocar essa opção aqui de Radio Buttons. Então inserir aqui, pessoal, os nossos Radio Buttons. Deixa eu mudar a fonte aqui já pra gente. Vou colocar aqui o tamanho número 26, certo? E agora, pessoal, eu vou colocar o seguinte, quais são as opções que eu tenho aqui, né? Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir aqui a nossa base de dados para a gente pegar as mesmas escolhas que a gente tem aqui
nessa coluna de equipe e inserir lá no nosso aplicativo. Então, vou voltar aqui, vou adicionar dados, vou procurar aqui pelo conector do SharePoint. Então, eu tenho aqui o conector do SharePoint, vou inserir aqui o meu site. Eu já tenho aqui um histórico de sites, por isso que o Power Apps já identifica ele facilmente. E eu tenho aqui a minha lista pesquisa no Power Apps, que é a lista que eu criei para a gente colocar aqui no nosso aplicativo, tá? Então, adicionei a nossa base de dados. E agora, pessoal, eu clicando aqui nesse elemento, né, de Radio Buttons, eu tenho aqui a propriedade Items. E dentro de Items eu quero que tenha as mesmas escolhas, né, as mesmas opções de escolha que eu tenho aqui na minha coluna Equipe do SharePoint. Se eu clicar aqui em Editar, eu tenho aqui Equipe 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Agora eu vou lá para o meu Power Apps e aqui, ao invés de Items, eu vou usar a função Choices. Vou abrir aqui o parênteses e vou colocar o seguinte. Vou referenciar minha base de dados, que no caso se chama Pesquisa no Power Apps. E vou selecionar a propriedade, que é a coluna que se chama Equipe, né? Então, feito isso, pessoal, olha só. O que vai acontecer? O Power Apps identifica aqui quais são as minhas opções que eu tenho. Equipe 1, 2, 3, 4 e 5 são as mesmas opções que eu tenho lá no SharePoint. Beleza. Primeira pergunta, tudo ok aqui, pessoal. Agora vamos aqui para as nossas próximas telas. Qual a nota que você dá para a equipe de projetos? Aqui, pessoal, eu vou selecionar aqui uma controle deslizante, tá? Esse controle deslizante eu vou colocar aqui dessa forma, redimensionar aqui. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui essa entrada de texto, esse rótulo de texto, vou descer aqui para baixo esse rótulo de texto e o tamanho da fonte eu vou colocar 60, tá? Só que no caso aqui, pessoal, ao invés de eu retornar um texto, eu vou retornar o valor que está sendo selecionado aqui. Esse elemento aqui dentro do nosso aplicativo se chama Slider 1. Então aqui dentro do nosso rótulo de texto, ao invés desse texto que tem aqui, eu vou selecionar o seguinte. Vou colocar Slider 1 ponto value, que é exatamente o valor que eu estiver selecionando aqui no momento que eu estiver utilizando aqui esse slider, né? Vou fazer mais uma coisa, pessoal. Vou centralizar aqui esse texto, deixar no tamanho aqui mais aceitável, tá? Centralizei aqui e olha só o que vai acontecer. Quando eu for selecionar aqui, olha só, quanto mais eu for mudando aqui o meu slider, a nota vai ser mostrada aqui no meu rótulo de texto, somente para eu ter uma visualização melhor. Segunda pergunta tá feita aqui, pessoal, tá tudo estruturado. Beleza, vamos para a última pergunta aqui agora. Deixe aqui alguma sugestão ou comentário. Aqui uma coisa muito simples, né? A gente vai simplesmente colocar uma entrada de texto. Essa entrada de texto vai estar aqui. Vou posicionar ela bem na borda aqui, pessoal. Vou deixar uma borda bem fininha mesmo. Deixar uma borda aqui número 1. E uma borda também bem mais clara, né? Então eu vou tirar esse azul. Ao invés desse azul, eu vou colocar um cinza bem mais claro aqui, para deixar mais clean aqui o nosso aplicativo. E ao invés de entrada de texto, né, que a gente tem na propriedade default dessa entrada de texto, eu vou deixar aqui em branco, não vou colocar nada. Então, tudo certo, pessoal. Agora, a gente tem que apenas definir aqui os nossos controles, né, de próxima tela, voltar e concluir, né? Então, vamos, a partir da nossa primeira tela, vamos fazer aqui agora os nossos controles de navegação do nosso aplicativo. Então, nossa primeira tela aqui, pessoal, a gente vai colocar uma função aqui para o nosso botão iniciar a pesquisa. A gente vai utilizar a função navigate. Para onde a gente quer ir, né? Para começar a pesquisa, eu quero ir para a nossa screen 1, tá? E qual vai ser o efeito que eu vou colocar aqui para a gente ir para a nossa próxima página, né? Eu gosto bastante dessa que se chama Screen Transition.fade. Eu gosto bastante porque ela meio que apaga a tela e acende na próxima tela. Na verdade, pessoal, aqui não é Screen 1. A Screen 1 é essa que a gente está modificando aqui. Eu quero ir para Screen 2, né? Então, olha só, vou fazer um teste aqui. Olha só, vocês viram o efeito que deu, né? Bem mais legal aqui para a gente transicionar as partes. Então, aqui na próxima página, eu quero ir para esse botão aqui de próximo, eu quero ir para a próxima página. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Na propriedade onSelect desse botão, vou colocar Navigate. Eu quero ir para Screen 3.
e vou colocar aqui a mesma transição fade, beleza? Vou copiar aqui essa função para a gente facilitar aqui nossa vida. Na screen 3, aqui no próximo, eu vou colocar aqui screen 4, tá? Fade novamente. E na screen 4 que eu tenho aqui, no botão concluir, na propriedade onSelect, eu quero ir para a screen 5. Então vamos testar aqui, iniciar pesquisa, próximo e concluir. Beleza. Então as navegações de próximo aqui está tudo ok. Agora, pessoal, vamos incrementar aqui os nossos botões de voltar, tá? Então aqui na propriedade onSelect do botão voltar, eu vou colocar a função back. E qual que é a transição que a gente quer? Eu quero a transição fade, beleza? Quando eu faço isso, pessoal, eu vou voltar para a tela anterior que eu estava, logicamente, com a transição fade. Então vou colocar aqui também na tela número 4, beleza? Aqui nós temos apenas dois botões voltar, né? Então vamos testar aqui o nosso aplicativo. Tenho aqui iniciar pesquisa, próximo, voltar, próximo, voltar, voltar. Então tudo ok aqui com relação às nossas navegações. Beleza, pessoal? Agora a última coisa que a gente vai fazer vai ser gravar os dados que a gente está coletando aqui dos nossos controles aqui, né? Desse Radio Button, tá? Depois desse slider aqui que vai informar a nota e depois desse comentário que a gente fizer aqui para gravar na nossa base de dados, que é a nossa lista aqui do SharePoint, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Aqui no botão concluir, eu tenho aqui já a parte do Navigate, só que antes disso a gente vai iniciar aqui, a gente vai colocar uma função aqui que se chama patch, tá? E para que serve essa função patch? Basicamente para a gente gravar os dados que a gente está coletando do nosso aplicativo para gravar lá na nossa lista do SharePoint. Então agora, o que ele pede aqui para a gente como parâmetro, né? Ele pede a fonte de dados se chama pesquisa no Power Apps, que é o nome da nossa lista. Qual é o registro, pessoal, que a gente vai utilizar aqui, né? Qual é o modelo de registro que a gente vai estar utilizando para gravar os nossos dados? Para isso a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar a função defaults, e aí a gente pode passar aqui como parâmetro para a função defaults o mesmo modelo, né, que a gente tem de um objeto que está sendo gravado na nossa lista, na nossa base de dados. Então eu vou colocar aqui pesquisa no Power Apps. Depois disso, pessoal, a gente vai atualizar os nossos registros. E aí, para a gente atualizar os nossos registros, a gente pode abrir e fechar chaves, tá? E aí informar a nossa coluna que a gente tem lá na nossa base de dados e depois puxar o dado que a gente está inserindo aqui no nosso aplicativo. Então a primeira coisa, por exemplo, que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui nessa coluna title o nome da pessoa que está fazendo essa pesquisa aqui no Power Apps. Então, deixa eu só dar um enter aqui para ficar bem visível para a gente. Na coluna title, tá? Eu quero atualizar com o quê? Com o user.fullname. Então o primeiro registro aqui que eu quero atualizar vai ser isso. Segundo registro, pessoal, o que eu quero atualizar agora? Eu quero atualizar a coluna de equipe. Então, para isso eu referencio aqui o nome da minha coluna, que é equipe na minha base de dados. E agora o que eu vou selecionar aqui, pessoal? Eu vou selecionar exatamente o que está selecionado neste elemento aqui de Radio Buttons, tá? Então eu tenho aqui o nome desse elemento aqui de seleção, que se chama Radio 1, e depois eu vou simplesmente referenciar a propriedade que está selecionada aqui. Então vamos voltar lá para a nossa tela, botão concluir, vou colocar aqui, pessoal, Radio 1, ponto, e o que ele pede, né? Selected, e qual é o valor, né, que eu estou selecionado naquele momento. Próxima coluna, pessoal, que a gente vai atualizar agora se chama Nota Equipe Projeto. Então, novamente a gente vai abrir e fechar chaves aqui. Nota Equipe Projeto. Equipe Projetos. E agora, deixa eu ver o nome aqui do meu elemento, né? Esse nome desse elemento aqui se chama Slider 1. Então, agora aqui no botão de concluir, eu vou colocar Slider 1. Ponto,
value, tá? Que é o valor que a gente está selecionando naquele momento do slider. Ponto e vírgula mais uma vez, vamos abrir e fechar chaves. Última coluna que eu quero atualizar aqui na minha fonte de dados é a coluna comentário. Então, para isso, eu vou colocar aqui comentário. E agora, qual é o elemento que eu vou buscar o comentário, né? Vai ser esse aqui, ó. Text input 1. Então, aqui no botão concluir, vamos voltar lá. Comentário. Text input 1 e eu quero aqui a propriedade text desse elemento. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no que o Power Apps está indicando aqui de erro. Vou colocar aqui 2 pontos e vírgula, porque a partir desse 2 pontos e vírgula, né, eu forneço uma função, tá? Eu forneço essa primeira função aqui que é de patch, onde eu vou gravar as minhas informações lá na minha fonte de dados. E depois, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a próxima função que eu quero, que é o navigate, né? Então eu gravei os dados, depois eu quero navegar para a minha última página, que é a página que informa que eu concluí a minha pesquisa. Mas está falando aqui que a nossa função patch tem alguns argumentos inválidos. Então vamos ver aqui o que está de errado. Vou clicar aqui nesse verificador de aplicativo e vamos ver o que ele está me informando aqui de erro. Pelo que eu vi aqui, pessoal, o erro está aqui nessa parte do equipe, tá? Então vamos só apagar essa parte do value, porque ele pede somente o selected, né, e não o value. Nosso verificador aqui de aplicativo nos informou para a gente fazer isso. Então, simplesmente, vamos só fazer uma última coisa aqui. Vou formatar esse texto para a gente ver aqui como que ficou a nossa fórmula, né? Então, a gente está fazendo um patch, onde a gente está pegando todas as inserções de texto que a gente teve aqui, né? Inserções não somente de texto, né, de informações que a gente fez aqui no nosso aplicativo, mapeando para as nossas colunas da nossa fonte de dados, que é a nossa lista do SharePoint, e fazendo com que tudo isso seja gravado lá. Depois a gente navega para a última tela, que é o Screen 5, né? Que é a última tela onde a gente informa que a nossa pesquisa foi concluída. Tá tudo aqui pronto, vamos ver aqui se o nosso aplicativo vai dar certo. Antes da gente fazer o teste, né? Vamos ver aqui todas as telas que foram criadas, né? Então eu tenho aqui Screen 1, que é a nossa primeira tela, onde a gente inicia a nossa pesquisa. Tem aqui a Screen 2, onde a gente informa de qual equipe que a gente pertence. Tem aqui Screen 3, que onde a gente dá a nota para a equipe de projetos. Tem aqui a Screen 4, onde a gente deixa um comentário. E tem aqui a Screen 5, onde a gente informa que a pesquisa foi concluída. Então vamos lá para o teste agora. Então vou dar o play aqui no nosso aplicativo. A pessoa abriu lá no celular dela, tá aqui a pesquisa, tá? Clicou em iniciar a pesquisa. Qual equipe você pertence? Pertence à equipe 1, tá? Qual a nota você dá para a equipe de projetos? Vou colocar aqui 86. Tá? Próximo, deixa aqui um comentário. A equipe de projetos tem feito um ótimo trabalho. Vamos concluir aqui agora. Pesquisa concluída. Agora vamos conferir lá na nossa base de dados se as nossas informações foram gravadas corretamente. Acabei de dar um refresh aqui na minha base de dados, pessoal. Olha só aqui o nosso registro, né, que acabou de gravar essa pesquisa que a gente acabou de fazer aqui. Então eu selecionei a equipe 1, tá aqui a nota que a gente forneceu e aqui o nosso comentário, tá? Vamos testar só mais uma vez. Então vou voltar aqui para a minha tela número 1, vou dar o play aqui no aplicativo. Qual equipe você pertence? Vou selecionar aqui a equipe 3, nota, eu vou dar aqui a nota 94 e aqui eu vou colocar nenhum comentário. Beleza, vou clicar em concluir, pesquisa concluída. Vou ver aqui na minha base de dados. Vou dar o refresh aqui, tá aqui, nosso novo registro aqui, equipe número 3, da nota número 94 e um comentário que eu tinha colocado aqui. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Foi uma aula bem mais longa aqui do que a gente tem de costume de fazer aqui nesse canal, mas eu espero que eu tenha ajudado a você a construir, né, um aplicativo aí, de como que você faz uma pesquisa, tá? Lembrando para vocês que eu vou estar deixando o modelo desse aplicativo aqui lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não é inscrito lá, o link está aqui na descrição, é de graça, tá? Então entra lá que você vai ter acesso a esse conteúdo aqui. Se você quiser aprender mais sobre Power Apps, como fazer isso aqui muito mais, né? Tem aqui também, logo aqui embaixo, o link do treinamento Power Apps na prática. Você vai aprender a criar vários aplicativos. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Te aguardo aqui nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até mais.